E aí, meu amigo do Sportlike, vamos falar aqui sério, um assunto que está repercutindo muito em todo o Brasil. Vocês já estão sabendo o que aconteceu lá em Recife, as torcidas organizadas do esporte, a Jovem do Leão e a torcida do Santa Cruz protagonizaram uma barbárie nas ruas do Recife. Foi uma coisa surreal que até agora é difícil de ingerir. Mas eu vou trazer para vocês aqui os comentários do Benja, os comentários aí do Trajano, os comentários do Neto, da Maria Ruiz, porque é inadmissível a gente ainda ver essas cenas e a impunidade continuar acontecendo. O mais incrível é que ainda teve jogo depois do que aconteceu. O Santa Cruz ganhou de 1-0 do Recife e as imagens ficaram aí para todo mundo ver. A gente não vai passar a imagem aqui de nenhuma violência porque é até desumano mostrar essas coisas, mas vai ficar aqui o nosso repúdio porque futebol não é isso. Eu acho que a sociedade está cada vez mais deteriorada, então não é possível que os seres humanos querem se matar. Isso não é o propósito do futebol. Futebol é mais do que isso. Futebol é alegria, futebol é amor, futebol é paz. Eu acredito que só com a, a severa punição a gente pode sair desse cenário. Isso acontece em todos os estados do Brasil, isso acontece em toda a América, isso acontece em todo o mundo. Infelizmente, acontece e acontece muito. E hoje, com a rede social, essas pessoas que brigam, o prêmio delas é mostrar o que elas fazem com as outras pessoas. Então, a gente repudia qualquer tipo de violência aqui no nosso canal e dentro do futebol. Então, vamos ver aí como é que foi aí os comentários da repercussão do que aconteceu em Recife. E no final, vou pedir para vocês deixarem os comentários de vocês. O que vocês acham? O que pode ser feito para acabar com esse tipo de situação? O futebol te traz alegrias como essa, a alegria que me proporcionou o Arsenal na goleada sobre o City. Mas você vendo o que aconteceu em Pernambuco, é um negócio de você desanimar. Porque, aliás, não tem muito a ver com futebol somente. Porque a atitude, a providência que eu vi com os dirigentes lá do Estado, da Prefeitura e do Estado de Pernambuco, disseram que vão tomar, é torcida única, ou então torcida nenhuma. Como se isso fosse resolver. E esses acontecimentos se espalham pela cidade, muito longe, quilômetros de distância dos estádios onde serão realizadas a partida. Aliás, um absurdo, depois de tudo aquilo que se viu, o jogo clássico das multidões ter sido realizado. Então a gente fica... Enquanto não se resolver esse tipo de coisa com punição, com leis, com punição severa, identificar os criminosos, vai continuar assim. Porque os dirigentes compactuam com isso, dirigentes de clube e dirigentes também políticos. Nós vimos o que aconteceu a rigor, Cruzeiro e Palmeiras, Palmeiras e Cruzeiro. Continuam na cadeia? Estão presos? Estão respondendo a processo ou já saíram da cadeia? Não continua nada. Aquela agressão lá em Pernambuco mesmo, aos jogadores do Fortaleza, o que deu aquilo? O que deu naquilo? Então, diante de tanta coisa legal, que foi o Flamengo, o Flamengo deu gosto. Entusiasmo para ver o Flamengo daqui para frente. O Santos, que vinha jogando mal, conseguiu uma boa vitória. O Arsenal, uma arrancada legal. O Estevão jogando para Chuchu. Fica tudo manchado em segundo, terceiro, oitavo plano, diante do que a gente viu lá em Pernambuco. Então, eu só lamento a enquete ter incluído isso, porque não é que chamou atenção. Isso é uma barbárie que chama atenção há muito tempo. Foi mais um episódio de barbárie, não é? Por isso que eu tiraria da enquete e, como todo mundo espera a minha participação na enquete, critico de cara, mas eu sei que não foi má intenção. Ter colocado o Arsenal, eu agradeço. Ontem, assim, lá em Recife, é inadmissível. As pessoas não são torcedores, são terroristas. Precisa mudar a legislação. Precisa mudar para terrorista. Não são torcida organizada, são terroristas. O que aconteceu tanto do Palmeiras lá com o Cruzeiro, tanto do Cruzeiro com o Palmeiras, são terroristas.
E aí eu não sei se a gente tem capacidade para isso, estrutural. Eu nem quero falar muito disso, mas ontem foi uma coisa tão triste, é tão medonha você pegar o cara, pegar um ferro e o cara fazer as coisas que ele fez, que eu não quero falar aqui, porque também não é tudo que tem que se falar na televisão e não é tudo que tem que se usar para dar audiência, né? E as pessoas fazem muito isso hoje, né? É uma coisa tão fora do comum para a gente, que você fala, como é que essas pessoas podem acordar e pensar em fazer aquilo? E fazem. E aí eu não sei até que ponto isso vai... E todas as vezes que a gente toca nesse assunto, e aqui não vai ser colocado, e nem nos donos da bola, que eu não vou colocar briga de torcida, eles ficam mais ferozes, e não tem lei para isso. É uma coisa muito louca, não tem lei. Não existe, desde quando você começou a apitar, desde quando você começou a ser jornalista, desde quando você se formou, desde quando eu jogava, desde quando eu era juvenil no Guarani, que eu já vi essas brigas, nunca se fizeram absolutamente nada em termos concretos, né? Ó, terrorista, tá preso. Nunca fizeram nada, nunca. E as pessoas, quando entram para fazer esse tipo de fiscalização, eles viram deputado, eles viram vereador, eles viram senadores, porque eles ganham uma notoriedade tão grande, popularmente falando, isso não se resolve realmente na ferida. Porque depois vem o lado político que você não pode brigar com determinadas pessoas, porque é inacreditável um país como o nosso de fazer o que fez ontem Santa Cruz Esporte. Você tem toda a razão, a gente não tem capacidade nem legislação para punir, e a impunidade eu acho que é o pior, mas a gente tem estômago e a gente tem civilidade. O que é mais absurdo de tudo isso não é o que a gente viu, porque o que a gente viu é animalesco. O mais absurdo é que o jogo aconteceu com torcida. E foi de manhã. E isso o jogo poderia ter sido cancelado para ver se é um marco. Mas a federação não quis. Quando teve lá o esporte contra o Fortaleza, o jogo poderia não ter acontecido. Acontece que aqui essas coisas acontecem e não choca ninguém. Então tem os animais, sim, tem os animais, mas também tem uma população, nós somos uma população e um governo que tolera esse tipo de coisa. Que o jogo aconteceu, o Santa Cruz ganhou. Né? Sempre se tolerou. Então, os dois... Está fazendo parte do nosso cotidiano. Isso, vira aqui, parece que é normal. Isso que é exatamente perigoso demais, porque vai aumentando. Godoy, não tem punição, vai aumentando. Godoy, a gente discutiu mais se era justo o Palmeiras jogar sem torcida na última rodada contra o Cruzeiro do que a morte do torcedor do Cruzeiro. Mas, o Palmeiras vai jogar sem torcida, meu Deus. Claro que tem uma questão esportiva, mas tem uma questão humana antes. Mataram o cara. E isso é uma coisa que... e o que o Godoy falou é incrível, porque se tornou tão banal que é mais um. Espero que a governadora de Pernambuco seja dura, ela já foi, eu já vi uma entrevista dela, que a senhora parta para cima e responsabilize todos esses terroristas do que fizeram em relação ao jogo de Santa Cruz e Esporte, diga-se de passagem. Vou dizer uma coisa para você que está em casa, nos assistindo, você que está no carro, na praia, na piscina, vendo a gente pelo YouTube. Eu acompanho o futebol há muitos e muitos anos. Eu já vi coisas surreais no futebol. Já vi brigas, assim, assustadoras. O que eu vi ontem, em Recife, num clássico entre Santa Cruz e Sport. Olha, eu vou falar sério para vocês, agora não vou nem zoar, né? Não vou brincar, não, porque isso é muito sério. Eu não sei se talvez antigamente também tinha nesse nível de violência, mas não tinha tanto celular, talvez a gente não tivesse acesso. Pode até ser. O que nós vimos ontem, o futebol brasileiro tinha que parar hoje. Tinha que parar. Não pode. Não pode. Eu entendo, acho que foi a governadora, que os próximos 5 jogos do Santa Cruz do Sport sem torcida, não é isso que vai resolver. A Raquel Lira, governadora, não é isso que vai resolver. Olha, são muitas imagens, mas são coisas, mano, Michel, tem coisas tão pesadas, que eu pedi pro Edinho que nem quando a gente mancha a tela, porque, olha, gente, a gente tá vivendo uma época de terrorismo, de sequestro.
O que a gente viu ontem em Recife é coisa de terroristas. Gente, teve um torcedor que foi estuprado com um pedaço de cano. E filmaram isso. Filmaram, cara. Não basta uma violência totalmente inconcebível. Ainda tem esse lado sádico de filmar, cara. Os caras estão filmando. Tem torcedor que está no chão, desacordado, ensanguentado. E caras dando soco, dando pontapé na cabeça, tirando a roupa, deixando os caras pelados, cara ensanguentado. E as pessoas filmando e tendo prazer nisso. Cara, num estado, né? Eu sempre falo que no norte e no nordeste é um povo tão simpático, humilde, trabalhador, bem-humorado. É lógico que isso não representa o povo. Mas eu juro por Deus, cara, ontem quando eu recebi essas imagens, parecia, olha, eu não sei dizer para vocês o que é aquilo. Não pode isso acontecer mais, gente. E o pior é que é sempre a mesma conversa. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Fazer 5 jogos sem torcida. Essa briga não foi dentro do estádio, essa briga foi na rua. O que precisa acabar é essa sensação de impunidade. Se está filmado, olha, outro dia, se eu não me engano, acho que foi semana passada, se eu não me engano, em São Paulo, foi preso um bandido reconhecido por uma câmera. A câmera reconheceu, né, com a identificação facial, o cara foi preso. Aqui é muito fácil, tem tanta gente filmada. Ô Edinho, põe as imagens um pouco aí, sem aquelas que nós combinamos, não pode nem com a tela nublada e tal, não pode, porque é de uma violência, de uma... Cara, uma coisa doentia. Doentia, um corre-corre, as pessoas nas ruas, querendo, o trânsito parado. Cara, cadê a polícia? Cadê todo mundo? Põe as imagens. E aí, meu amigo, dentro de uma razoabilidade civilizatória, a gente está aqui para comentar. Então, eu queria que você comentasse aí o que você achou de toda essa selvageria que aconteceu no Recife. Eu tenho certeza que você repudia todo e qualquer tipo de violência, mas eu queria que você escrevesse aí nos comentários por que isso aconteceu e o que pode ser feito para acabar de uma vez por todas com essa violência que existe entre essas torcidas organizadas. Então, escreva aí nos comentários, aproveita, se inscreva no canal. Sport Like está aqui também para fazer todo e qualquer tipo de discussão referente ao futebol. Um forte abraço e até a próxima, galera.